Um dos conceitos mais interessantes em uma obra, para mim, é colocar paralelos entre diferentes partes do tempo, fazer com que as duas coisas rimem, ainda que sejam diferentes. Ideias como Aragorn recusando o poder do Anel, ou um jovem Anakin explodindo a base dos droids, e para este vídeo, Selene se tornar uma anciã, assim como seu pai sombrio. E isso causa um dilema muito grande. Seria ela igual ao seu pai ou ficaria pelo menos parecida com ele? Existe chance de termos um futuro sombrio onde Selene seria uma rainha cruel e os erros e os pecados de seu pai não seriam suficientes para servir de aprendizado? Olá, seres da noite! Antes de vermos os paralelos entre Selene e Victor, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, comentário e compartilhassem com quem gosta desse tipo de conteúdo. Para quem ainda não for membro, se tornar-se membro, se puder, é claro, por R$ 1,99 por mês para ter acesso antecipado a um mês de vídeos, grupo exclusivo de conversa e mais benefícios. Quanto mais gente, mais benefícios e, é claro, me ajuda diretamente a esse canal crescer cada vez mais e trazer cada vez mais conteúdos mais diferentes e mais conteúdo. Para quem ainda não for inscrito, se inscreva, também tem a doação direta e o valeu demais. Mas bora lá ver Selene e Victor, os dois lados da mesma moeda? O vídeo de hoje fica entre os dois espaços do meu canal. Primeiro, temos a substância do mesmo, onde falo sobre a história concreta dos personagens, neste caso, Victor e Selene, e alguns dos personagens que orbitam à volta deles, como Samira, Craven e Sonya. Enquanto isso, também vamos entrar nas ideias mais abstratas, como a mentalidade dos personagens e também aquela básica teorização sobre o futuro, principalmente da nossa querida Selene, e por isso que tenho que avisar que eu tenho um gosto muito mais sombrio do que o normal. Histórias de queda e corrupção realmente me apetecem bastante, então cuidado aí com as emoções. Todos os personagens, lugares, organizações, entre outros, já têm vídeos completos. E esses vídeos, os mais antigos, estão ganhando remakes no formato mais atual, com áudio melhor, edição melhor e o caramba 4. Então, já tem bastante vídeo, só dá uma olhada, só da Selene, do Victor, da Samira, todo mundo já aqui citado, tá bom? Assim como linha do tempo, mais poderosos, mais fortes dos dois lados, misturados, teorizações, dentre outras coisinhas, tá? Então, tem bastante playlist, vai dar uma olhadinha. Quando nós nos deparamos com personagens e a tentativas de interpretá-los, temos que levar em consideração algumas coisas e algumas linhas, pois afinal, tudo é roteiro. Sem brincar, tudo que está em um filme, série, livro, animação e até mesmo em alguns jogos, tudo é roteiro. Tudo foi escrito com alguma intenção, a maioria das vezes com alguma grande intenção. E não digo isso como uma desculpa para falar que as coisas não fazem sentido. Pelo contrário, digo isso para colocar em perspectiva que o mundo seria dessa forma, pois é assim que as coisas aconteceriam. Se Selene não fosse tão capacitado ou algo do tipo, o filme seguiria outra pessoa. Se quiser meu pensamento mais completo sobre isso, já tem um vídeo, foi culpa do roteiro. Tudo isso para dizer que tudo que o personagem foi, como foi construído, as suas origens, nome, roupas, aparências, tudo é feito com uma ideia em mente, uma mensagem, um sentimento, uma vibe. Tudo isso tem que ser colocado em uma balança. Mas sabe o que não pode ser colocado? As suas expectativas e o que você acha que o personagem deveria ser. Sério, já ouvi e li cada coisa que 2 minutos assistindo o filme dá pra desmentir facilmente. Victor sendo fraco, Selene sendo estoica, sendo que chora, tem raiva, Marcus não é um híbrido, Lucian é um Corvinus, entre outros. Nada disso é verdade, nada disso faz sentido dentro do filme. É uma interpretação de uma pessoa que tem uma expectativa, a coloca dentro do filme, porém o filme não dá respaldo. O berço. Uma das primeiras coisas que precisamos analisar é de onde vêm os personagens, neste caso, o contexto inicial de seus nascimentos. Victor é um nobre e um bem cruel, e isso é meio que um clichê bem grande de nobres antigos sendo pessoas terríveis, nascendo então em um ambiente de pessoas que apenas querem tirar vantagens uma das outras. Enquanto Selene nasce em uma família de trabalhadores, não sendo pobre, mas pessoas que parecem ter um bom caráter. É um outro tropo ter uma menina inocente de uma boa família. Querendo ou não, essas origens fazem a diferença para a nossa mente.
Claro que esse tipo de coisa não são sempre verdade, mas serve como base de interpretação para as reviravoltas que acontecem, mas não neste caso. O caso fica ainda pior para o segundo nascimento deles, o nascer para as trevas dos vampiros. O ancião literalmente nasce como um dos vampiros mais importantes de todos, o primeiro a ser transformado e dado a missão de fazer mais vampiros e erguer um exército capaz de derrotar a maior besta de todas. Isso faz com que ele tenha ainda mais pompa de super vampiro maligno. Do outro lado da moeda, ela nasce como uma mercadora, mas o seu vampirismo vem primeiro de um ressentimento que Victor tinha sobre a sua filha de sangue, Sonya, ao mesmo tempo que veio de uma mentira. Ela, por mais de 600 anos, acreditou que a sua família tinha sido finalizada por Lycans. Foi parte do jogo da manipulação e de mentiras. Estes dois seres extremamente diferentes, tanto quanto humanos quanto vampiros, estão em lados opostos desde seus nascimentos. Mas vamos ver algumas pessoas dos seus ciclos ao redor para entender a influência total de Victor. Mas é importante de colocar em perspectiva o nobre e a camponesa, entre aspas. Esse tipo de coisa faz diferença quando nós analisamos obras, textos, influências. É o que eu disse, tudo faz sentido, tudo é roteiro, tudo é explicado. Como os personagens nascem, nobreza ou não, nobreza de coração, ser maligno. Tudo isso é um grande contexto que vai nos levando a algumas conclusões. A sombra do ancião. Quando falamos de poder, existem duas grandes vertentes. O tipo mais corporal, força, vigor e superpoderes. E a outra parte sendo estrutural, de influência. No caso de Victor, ele possui ambos. Existem até mesmo vampiros que demonstram o quanto ele seria importante para todo o processo. Nós temos Samira, Craven, Andreas, Sonya, que colocam em perspectiva o quanto ele seria importante para o mundo. Sonya e Samira demonstram que ele pode fazer com as suas filhas. Eu sei que Samira é transformada. Ele consegue moldar elas para ficar cada vez mais parecidas com ele. Sonya até mesmo larga muito de sua vida para ficar no conselho e tem muita coisa de seu pai, principalmente a soberba, pois ela não é uma pessoa muito agradável. Eu vou fazer um vídeo completo sobre isso, mas já tem um shorts aí para vocês entenderem o que eu tô falando. Deixar aí na descrição. E se não fosse por Lucian, a Sonya seria uma cópia do Victor com o tempo. Samira foi mais influenciada em menor tempo. Ela, na verdade, é quem mais se parece com o pai, muito gananciosa e tem o desejo de colocar todos os vampiros em um regime totalitário sobre o seu controle. Claro que para isso ainda teremos dois vampiros que serviriam como braço direito ao mesmo tempo que auxiliares. Estes seriam Craven e Andreas, dois vampiros que fariam de tudo para agradar o ancião. Eles são muito importantes para o mundo dos vampiros, são os puxa-sacos alados em altos escalões do poder, ainda que tenha sido o próprio Victor que tinha os colocado lá. E o mesmo nunca aconteceu com Selene, talvez por ter a feito como uma mentira bem específica, e não gostaria de cometer o mesmo erro duas vezes. Afinal, Sonya seria uma grande guerreira, e ele a força para o conselho. Enquanto isso, deixa Selene fazer o serviço sujo, ainda que dentro dela ainda seja muito fiel às ideias dos vampiros e de seu pai, sendo por resistência ou por falta de influência sobre esses aspectos, este seria o fim dele. Não é sobre tamanho. Victor nunca não esteve no poder, nascendo um nobre, herdando de tudo de sua família, que não tem nenhuma informação. Então teve a chance de viver para todo o sempre como um ser super poderoso, e teve a oportunidade de se fazer tão grande quanto o primeiro vampiro devido a uma mentira para proteger a todos os seres da noite. Afinal de contas, eles achavam que se Marcos fosse destruído, todos também seriam. Ele também faz uma grande campanha de anos para conseguir cada vez mais influência, deixando o próprio primeiro dos vampiros um tanto de lado, capturando o primeiro dos lobisomens e se tornando uma parte fundamental do mundo dos sanguessugas. Ou seja, ele sempre esteve no poder e nunca o deixou. A sua jornada é pelo poder e suas crenças para manter este super status. Já a Selene, que começa sua jornada como uma filha de um construtor, em uma noite ela se torna uma soldada em uma luta eterna entre vampiros e lobisomens, e a sua grande motivação foi baseada em uma mentira. Ainda assim, depois de descobrir tudo, tem alguns sentimentos pelos vampiros.
ficando algum tempo congelada e depois sendo exilada. Ela cai novamente em uma armação feita por uma outra vampira, como seu pai, literalmente uma pupila do seu antigo mestre, e com isso, ela e outros guerreiros são dados os títulos de anciões, se tornando a figura mais importante de todos os vampiros, tendo o mesmo cargo de seu pai. Mas será que ela será igual, parecida ou diferente? Um novo começo ou um começo de novo? Victor tinha vários defeitos, mas aquele que o realmente mais atrapalhou foi a sua total intolerância com as outras espécies. Claro que também foi isso que manteve o Império dos Vampiros de pé por tanto tempo. Ainda assim, levou ao seu fim e também o de Sonya, e manteve a mentira para Selene. Agora, o questionamento é como seria Selene no poder. Seria ela de alguma forma uma continuação de seu pai? Assim como muitos fãs de Underworld, eu tenho grandes esperanças para o futuro e para que ela seja uma ótima anciã. Mas, uma coisa é verdade, o poder corrompe. Sabemos que ela não teria o mesmo problema com os híbridos e até mesmo, quem sabe, os Lycans, afinal, foi apaixonada por um e teve uma filha que tem um tanto de sangue deles. Talvez ela ter deixado tantos deles viverem no final do último filme foi meio que uma bandeira de vamos parar com a desgraça. Ao mesmo tempo que sempre que ela pode, ela escolhe o lado dos vampiros ou faz pazes com eles. De uma forma ou de outra, eles são a família dela, e ainda que tenha Eve e Michael, os vampiros a acompanharam por mais de 600 anos. É muito tempo. Existe sim a possibilidade dela ficar desgostosa com o conflito e ir para as linhas mais ditatoriais de seu pai, ainda que com os outros anciões isso possa ser um pouco minimizado. O problema é que temos muitos vampiros conservadores e muitos deles estão no conselho, parte fundamental para o mundo deles. Então, com o tempo, pode ser que ela ganhe poder e influência com eles e fique cada vez mais parecida com seu pai. Pode ser, podendo até mesmo colocar a The Chain novamente em jogo, ou seja, dividir ainda mais o poder dos anciões. E infelizmente ela é uma guerreira e nunca esteve neste tipo de posição, e pode até mesmo ser usada por forças políticas dentro do mundo, se tornando uma marionete. Ela tem inteligência de batalha e de vida, mas nunca se envolveu diretamente com o mundo político, demonstrando uma falha em seu conhecimento. Afinal, tanta treta e poder vieram ao seu preço. E sim, eu tenho como provar ela demonstrada que ela é totalmente workaholic como uma mercadora no primeiro filme, não ligando para os vieses políticos do mundo deles. Então ela ficou muito por fora deste mundo e não sabe como lidar com eles. Eu realmente acho que existe a possibilidade dela ficar um tanto mais como seu pai com o passar dos anos, que ao final dos filmes ele tinha mais de 1500 anos, ela beira isso 700, 800. Então existe sim uma possibilidade dela ir ficando maluca. Meus pensamentos. A relação entre Selene e Victor é um dos pontos centrais e analisar seus paralelos é fundamental para entender o desenvolvimento narrativo da franquia. Desde suas origens opostas até suas trajetórias de poder, ambos compartilham pontos de intersecção que levantam questionamentos sobre o legado e influência de seus destinos. Victor representa a tradição, a rigidez e o desejo incessante de controle. Ele nasce em uma posição privilegiada, herda um status nobre e se torna um dos vampiros mais poderosos de sua espécie. Seu reinado é marcado por estratégias manipuladoras, mentiras e uma intolerância inflexível contra outras espécies. Seu maior medo é de perder o controle, e isso leva a cometer atrocidades, incluindo deixar a sua própria filha ser destruída. Selene, por um outro lado, emerge com um contexto muito diferente. Criada em uma família humilde, ela tem a sua vida destruída pelas mentiras de Victor, que a transforma em vampira sob falsas pretensões. Diferentemente dele, sua ascensão ao poder não é impulsionada por um desejo de controle, mas sim pela necessidade de sobrevivência e de justiça. Quando finalmente alcança o status de anciã, o dilema se instala. Ela seguirá os passos de Victor ou traçará um novo caminho? O final da franquia deixa aberta esta possibilidade. Selene demonstrou ao longo dos filmes que tem um olhar mais compreensivo sobre os conflitos
sendo capaz de perdoar e buscar alianças improváveis. No entanto, o poder é uma força corruptora, e a história nos mostra que muitos personagens que começam como intenções nobres acabam sendo consumidos por elas. Assim como a jornada de Selene ainda está em aberto, e seu futuro pode ser um renascimento da dinastia de Victor, sobre uma nova forma ou um ciclo de repetição dos mesmos erros. O tempo e as circunstâncias determinarão se ela será uma líder justa ou, de forma inevitável, se tornará a figura semelhante ao seu pai sombrio que tanto combateu. É isso aí então, meu povo, muitíssimo obrigado para quem chegou até aqui. Deixa aquele like, comentário, se inscreve no canal, agradeço demais aí, principalmente aos inscritos. Chegamos a 6 mil, vamos aí, chega nos 6.500, 7 mil, pelo jeito bem fácil. Aos membros do canal, essas pessoas que escolheram ajudar o canal diretamente, se quer ajudar diretamente a fazer mais conteúdo, ter mais coisa interessante, mais filmes, talvez começar a falar mais sobre séries, também se torne membro aí, para que a gente possa cada vez crescer cada vez mais, para poder falar sobre mais coisas para vocês, tá bom? Então, vamos lá, vejo todo mundo aí na próxima.